A tentação é algo que nós enfrentamos e que nós vivemos todos os dias. A tentação é algo que o inimigo de nossa alma, Satanás, ele usa para tentar fazer a gente cair. Ele usa da tentação, daquilo que me tenta, daquilo que te tenta, daquilo que é minha fraqueza, daquilo que é a sua fraqueza, para tentar fazer tirar a gente do centro da vontade de Deus, para tentar fazer a gente pecar. A tentação ela é totalmente diferente da provação. A tentação é usada para fazer a gente tirar o pior de nós. A tentação Satanás usa para fazer a gente ser o pior, a pior versão de nós mesmos. Já a provação é algo que Deus usa para tirar o melhor de nós. Então nós temos que entender bem isso, que existe uma grande diferença de tentação para provação. Tendo em vista isso, Jesus foi tentado por Satanás. E vamos acompanhar lá em Mateus 4 como foi a tentação de Jesus e vamos tirar grandes lições para a gente saber como nós podemos vencer a tentação. Vamos tirar grandes lições do nosso grande e maior mestre, que em todas as coisas foi tentado e em tudo venceu, e hoje ele pode me socorrer e ele pode socorrer você. Talvez você está passando por algumas tentações na sua vida e você não sabe como vencer. A melhor resposta é: olhe para Jesus. Clame o nome de Jesus. Olhe os exemplos de Jesus. E eu tenho certeza que você vai conseguir vencer, porque ele venceu e ele quer nos ajudar a vencer as nossas tentações. Capítulo 4 de Mateus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Primeira coisa que eu acho muito interessante dessa tentação de Jesus é que o jejum de Jesus foi legítimo. Por quê? A Bíblia fala que Jesus teve fome. A palavra não fala que Jesus teve sede. Por quê? O ser humano pode ficar dias sem comer, mas 2, 3, 4 dias sem tomar água, o ser humano praticamente vai morrer. Então mostra que Jesus fez o jejum dele 100% no corpo de homem. Jesus não fez o seu jejum como 100% Deus. Ele fez o seu jejum 100% homem, para nos encorajar a jejuar, para nos mostrar que é possível jejuar. Então, esse é o primeiro ponto. Depois de jejuar, no versículo 3, nos mostra que o tentador veio e lhe disse: Se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, o primeiro jejum, a primeira tentação que Jesus sofreu foi a tentação física. Jesus estava com fome, tendo em vista que ele ficou 40 dias sem se alimentar. Então, Satanás vem até ele e oferece comida. Até oferece algo que o seu corpo físico estava precisando naquele momento. Olha, preste bem atenção nisso. A Bíblia fala que o nosso inimigo ele está nos rodeando, buscando uma brecha para que ele venha e entre e acabe com a nossa vida. Ele estava observando Jesus no deserto. Ele estava observando Jesus durante o seu jejum. Então ele pensou: eu vou tentar Jesus na área da comida. Eu vou tentar Jesus fisicamente porque o corpo físico dele está precisando disso. Às vezes o Satanás vem para te tentar,
porque ele está vendo que você está olhando para uma pessoa que você não deve olhar. Ele está vendo que você está indo para lugares que você não deve ir. Ele está ouvindo aquilo que está saindo da sua boca, as murmurações muitas vezes. E através daquilo que ele vê na sua vida, ele tenta você. Feche as brechas. Feche as brechas daquilo que você fala, para onde você olha, para onde você vai, o que você ouve. Porque você precisa entender que o seu inimigo está te rodeando, caçando uma brecha. Como ele achou que isso poderia ser uma brecha na vida de Jesus. Ora, ele está com fome. É 40 dias sem se alimentar. Eu tenho certeza, se eu tentá-lo fisicamente com comida, ele vai cair. Mas Jesus já nos ensinou perfeitamente aqui que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Sabe o que é mais interessante? O povo de Israel no deserto sentiu fome e Deus dava alimento físico para eles. Mas eles não se alimentavam das palavras que o Senhor dava para eles. Eles se alimentavam fisicamente, mas não se alimentavam da palavra do Senhor. Eles não eram obedientes. Por isso que todos eles morreram no deserto. Porque eles se alimentaram fisicamente, mas das palavras do Senhor, eles não se alimentavam, ao ponto de morrer por causa dos seus pecados no deserto. Jesus está nos ensinando, nós devemos sim se alimentar, mas nós devemos se alimentar mais ainda das palavras de Deus. Nós devemos se alimentar ainda mais da palavra do Senhor, porque o nosso corpo físico, uma hora ou outra, ele vai perecer. Mas a nossa alma, o nosso espírito precisa se alimentar das palavras que vêm do Senhor, direto dos céus, para um dia nós ressurgirmos com Ele, para um dia nós ressuscitarmos com Ele e vivermos com Ele para sempre. A segunda tentação que Jesus passou. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. A segunda tentação que Satanás fez com Jesus foi a tentação da identidade. Satanás diz para Deus: se você é filho de Deus, ou seja, ele está pondo à prova a identidade de Jesus. Ele está pondo à prova a identidade de Jesus, se você é filho de Deus. Mas Satanás errou muito nesse momento. E ele chegou muito atrasado. Porque nesse momento que ele está falando, se você é filho de Deus, Jesus já tinha recebido no seu batismo a confirmação de Deus. Esse é o meu filho amado que eu tenho prazer. Satanás chegou muito atrasado na sua vida. Satanás chegou muito atrasado na minha vida. Satanás chegou muito atrasado para tentar Jesus. Deus já liberou a palavra sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós fomos comprados por um grande valor que foi o sangue de Jesus naquela dura cruz. Satanás tentou falar assim: se você é filho, Jesus falou assim: não, eu sou filho, o meu pai já me falou, o meu pai já me afirmou, eu sou o filho amado dele. Satanás tem tentado muitas pessoas na área da identidade. Muitas pessoas não sabem quem são. As pessoas têm tido uma crise de identidade muito grande. Mas saiba, você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é participante do reino de Deus. Não deixe Satanás tentar a sua identidade. Não deixe Satanás tentar deturpar quem você é. Você é filho e filha de Deus. Mas Satanás ele não para. E uma coisa que me chama muita atenção é Satanás ele usa a palavra para tentar Jesus.
Isso é uma reflexão muito forte para nós. Satanás usa a palavra. Você tem que se alimentar da palavra. Eu temo muito pela igreja brasileira, que já cai em tantas heresias de pessoas que distorcem a palavra. Mas por quê? Mas porque elas não se alimentam da palavra. Imagina quando o anticristo vier com sinais e maravilhas. Pessoas já são enganadas através de falsos testemunhos, de distorções da palavra. Imagina quando o anticristo vier com sinais e maravilhas. Então, meu filho, vá ler a tua palavra. Porque Satanás é tão ousado que ele tentou o próprio Deus com a palavra. E Jesus rebate ele com a palavra. Então é mais do que importante nós se alimentarmos das Escrituras todos os dias para nós vencermos as tentações. Mas ele não para. Lá no versículo 7, lá no versículo 8 ele diz: Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Satanás, ele é astuto, irmão. Se engana quem acha que ele não é. Ele fala para Jesus: eu vou te dar todos esses reinos. Mas espera aí, Satanás, ele tem alguma coisa que ele possa dar? Ele não tem nada. Nada é dele. O que ele tem é um grande castigo que há de ser dado a ele no dia do juízo final. Ele não tem nada. A criação é de Deus. Todos nós somos de Deus. Os céus e a terra, tudo é dele. Os reinos, os povos, as nações são de Deus. Então, por que ele ofereceu para Jesus algo que ele não tem para dar? Porque ele é um mentiroso. Ele é um enganador. Ele te oferece coisas que ele não pode te dar. Ele te oferece coisas que ele não tem a capacidade de te dar. Porque ele é um fraudulento. Ele é um mentiroso. Ele já está totalmente condenado e ele quer condenar você também. A terceira tentação que ele tenta Jesus aqui é no caráter. Ele tenta Jesus a adorá-lo, sendo que nós sabemos muito bem que nós devemos adorar só ao Senhor dos Exércitos e a mais ninguém. Ele acha assim, se eu dar alguma coisa para Jesus, ele vai me adorar e ele vai deixar de adorar o próprio Deus. Mas nós temos que saber, entender e compreender sempre que é só Deus nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E uma coisa que me chama muita atenção aqui é que Jesus fala: basta, Satanás. O que Jesus está mostrando para nós? Quem coloca um fim na tentação é você, sou eu. Quando Jesus falou assim, basta, acabou, eu não quero mais papo com você. Ele foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. É você que coloca um fim na tentação. É você que para de ser tentado nos jogos de azar. É você que para de ser tentado na bebida. É você que para de ser tentado na pornografia. É você que para de ser tentado no adultério. Você tem que falar hoje, basta, acabou, não cairei mais nessa tentação. É você que fala, eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. Satanás não tem mais poder para me tentar. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. Ele não tem mais poder sobre os meus pensamentos. Basta, acabou. Foi o que Jesus falou para ele. Eu não quero mais papo com você. Saia daqui. E os anjos vieram e serviram a Jesus. E sabe o que eu entendo dessa tentação de Jesus? Adão foi tentado no paraíso e infelizmente ele pecou. Mas Jesus foi tentado no deserto e venceu. Não interessa o local que você está, se é na faculdade, se é no emprego, se é na família, você pode vencer a tentação.
Ah, mas você não sabe como é no meu serviço, tanto que é difícil, as pessoas zombam. Você pode vencer. A minha família não tem nenhum cristão. Você pode vencer. Na minha escola, todo mundo zomba crente. Você pode vencer. Não interessa o local que você está. Se você decide que você vai vencer a tentação, se você decide que você vai vencer Satanás, você vai vencer, porque o Espírito Santo de Deus está com você, te ajudando a romper, a vencer e a cada dia ser mais parecido com Jesus. Se esse vídeo abençoou a sua vida, eu te peço que curta, compartilhe o máximo. Compartilhe para aquele amigo, para aquele familiar que você sabe que precisa ouvir essa palavra. E assim nós vamos cada vez mais espalhando o evangelho e o reino do Senhor. Espero que você tenha uma vida abençoada e cada vez consiga mais vencer todas as tentações no nome de Jesus.